Tua majestade é real, tua majestade
como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos repetir essa parte do versículo. Porque, como alguém disse, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Fale comigo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus Santo, Deus querido, Deus amado, a porção da tua palavra foi lida. Eu te peço, Deus, que essas sementes venham cair em cada coração e venham produzir frutos de uma semente para 10, de 10 para 1000, de 1000 para 1 milhão. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja aqui, neste local, ministrando em cada coração, tomando conta de cada mente, de cada atenção, do foco dessas pessoas, para que nós possamos mergulhar mais fundo e viver, de fato, em novidade de vida a cada dia. É isso que eu te oro e te agradeço por Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, igreja. Vocês até gravaram. Mas o Senhor amado, meu nome é Tiago, se inscreva no meu canal. Então, boa noite, a paz do Senhor, meus amados. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago. Eu sou filho da pastora Conceição e do bispo José Paulo. E eu amo muito esse tema, que é a adoração extravagante. É um tema que eu venho estudando há alguns anos. E eu fico muito honrado em ministrar sobre esse tema. Amém? Amém. Quando nós lemos esse versículo de Atos 17, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, nós percebemos que nós temos 3 verbos: viver, mover e existir. Certo? Eu peço que vocês me deem atenção total, porque eu vou falar algumas coisas que vai exigir um pouco de raciocínio. Amém. Então, foco total. Então, viver, mover e existir. Eu tenho aprendido, hoje eu tenho 24 anos, e nesses meus 24 anos de vida, eu percebi que o que nos move é o nosso propósito. Nós somos movidos por propósitos. Certo? Eu estou fazendo medicina por um propósito. E não apenas o propósito de ser médico, mas o propósito que vai agregar ao reino de Deus. Isso é um exemplo. As nossas profissões, quem é advogado, quem é enfermeiro, existe um propósito do reino por trás de tudo aquilo que a gente faz. Amém. Nada é por à toa, nada é por acaso, nada que nós fazemos nas nossas vidas. Então, quando nós falamos de adoração, nós precisamos compreender o que é adoração. Infelizmente, nós vivemos hoje em uma sociedade de pessoas que não gostam de estudar, pessoas que não gostam de buscar conhecimento. Muitas pessoas não vão atrás de conhecimento. E, por outro lado, tem outras pessoas também que estudam bastante, muito mesmo, mas só está envolvido em uma bolha em apenas uma coisa. Exemplo, eu quero ser médico, certo? Eu estou no 8º semestre, quase me formando. Tem um médico que se forma, ele se torna clínico geral, ele tem lá a visão de tudo. Aí depois o médico faz especialização em ortopedia, que é o médico que cuida dos ossos. Aí depois ele faz outra especialização, eu vou cuidar do osso do pé direito do dedão. Então ele super se especializa em uma área e acaba que não vê, né, claro, tudo o resto que tem na medicina. Infelizmente, dentro da igreja, nós temos pessoas também que são super especializadas, e isso é bom, porque determinados problemas específicos, só aquele especializado vai conseguir resolver. Vocês estão entendendo? Amém. Exemplo, tem uma doença que só pega do dedão do pé direito. Aquele médico vai ser o único que vai saber resolver. E dentro da igreja nós também temos isso. Eu estava dando uma conversadinha bem rápida ali mesmo, para tirar umas dúvidas antes de subir. E aqui na igreja vocês têm 2 pastores, um bispo e uma pastora, que são formados em teologia. Teologia é o estudo sobre Deus. Eles estudam matérias para eles poderem ensinar a vocês quem é Deus. Então, na faculdade de teologia, eles estudam
escatologia, que teve aqui seminário, o estudo sobre o fim das coisas, não é isso? Sobre os últimos tempos. Na faculdade deles, eles estudaram soteriologia, que é o estudo sobre a salvação. Não é isso? Então, eles têm a formação ampla de teologia. Infelizmente, nem todo mundo aqui ainda é formado. Nós temos, normalmente, só os três representantes que são formados. Certo? Então, hoje, dentro da nossa igreja, dentro das igrejas, a igreja continua sendo destruída porque falta conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento é a base do nosso propósito. O conhecimento, ele gera crenças nas nossas vidas. E as crenças é o que fundamenta o nosso propósito. Certo? Então, conhecimento gera crença. Fale comigo, conhecimento gera crença. E a crença é a base do propósito. E a crença é a base do propósito. Ok. Então, como eu disse, há algum tempo eu venho estudando sobre adoração. A gente promoveu o primeiro congresso de música, louvor e adoração da Igreja Batista Caminho das Árvores, que foi o Upgrade, que inclusive foi aqui a Igreja São Martim que abriu esse congresso. A gente trouxe aqui um preletor que, com milhares de seguidores, é relevante no campo da adoração, que foi o Tom Molinari. E para você ser um adorador, você precisa entender o que é adoração. Não é isso? Não é esse tema de hoje, adoração extravagante? Então, meus queridos, para você ser um adorador, você precisa compreender qual é o propósito, de novo, o propósito pelo qual você foi criado. Muitos pensam que nós somos criados para reproduzir, ou para nascer, reproduzir, né? E morrer. Mas Deus ele nos fez com um propósito muito maior. O propósito original da nossa existência é adorar a Deus. E o que é adorar? Hoje, infelizmente, muitas pessoas confundem adorar com cantar. Muitos confundem louvar também com cantar. E adorar e louvar são duas palavras totalmente diferentes, com significados diferentes. Amém? Então, adorar ele vai muito além de você cantar uma música. Certo? O Bispo Átila, ele sempre prega, sempre vejo ele repetindo essa ministração sobre adoração. Adoração vem do grego proskineo, que vem de prosopon, que vem de proox, que no final das contas significa beijar a face de Deus entre os olhos. Tá bom, Tiago, você está falando que adorar é beijar a face de Deus entre os olhos. Mas que significado é esse? Porque é um negócio abstrato, não é? Muito abstrato. E os judeus, eles são muito românticos. Eles gostam muito de figuras de linguagens, de metáforas. E eu meditando nessa mensagem, Deus ele falou algumas coisas de como a gente pode entender o que é adoração, certo? Então, beijar a face de Deus entre os olhos. 3 pontos. Você não pode beijar a face de alguém que você não conhece. É a mesma coisa de você estar caminhando na rua, você vê uma pessoa lá, aí deixa de beijar. Você não pode beijar a face de alguém que você não conhece. Segundo tópico, você não pode beijar alguém que você não se aproxima. Não é isso? É você beijar alguém, você precisa se aproximar dessa pessoa. E o terceiro ponto é o ato em si de acariciar, beijar a pessoa. Então, conhecimento é você se aproximar, e o terceiro, o ato em si de beijar. Vocês estão entendendo? Amém. Ok. Então, através dessa mensagem, a gente precisa refletir
sobre o que nós estamos fazendo nas nossas vidas. Cada atitude que a gente faz, cada palavra que a gente fala, a gente está escrevendo capítulos da nossa vida. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas que são lidas pelos homens. Então, toda atitude que você faz, ou também aquilo que você não faz, está escrevendo a sua vida. E eu acredito que nós alegramos o coração de Deus quando nós estamos vivendo, nos movendo e existindo, como nós lemos em Atos, de acordo com tudo aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Vocês estão entendendo, igreja? Então, é algo que é um conhecimento que vira chaves da nossa mente, e a gente passa a entender o que Deus realmente tem para nós. Gatilhos. Certo? Então, quando nós vemos na criação do ser humano, nós vemos que Deus, ele, através da palavra, criava. Haja luz, aparecer a luz. Mas eu vejo que Deus, ele teve um cuidado especial com o ser humano. Eu imagino Deus ali desenhando o ser humano com barro, e depois colocou o sopro de vida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus teve um cuidado esculpindo o ser humano e colocando o próprio sopro de vida. Então Deus, ele ama o ser humano. Deus, ele morreu por todos e não por alguns. Ele escolheu todos para serem adoradores. Todos. Até a ovelha que saiu do aprisco desnorteada, ele também escolheu essa ovelha. Até aquela pessoa que, quando ele estava ali caminhando rumo ao seu sacrifício, estava cuspindo na cara dele, dando bofetada no rosto dele, ele, ao morrer, ele disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deus também escolheu essas pessoas. O sacrifício de Cristo é um ato que representa o amor dele. Ele continua amando desde a criação o ser humano. Então Deus, ele nos mostra através de Cristo que ele tem um compromisso com a humanidade. E outro ponto que eu queria falar com vocês, eu trouxe alguns versículos aqui, é o seguinte: Deus, ele nos dotou, Deus, ele nos deu livre arbítrio. Livre arbítrio. Porque imagine, será que Deus, ele teria alguma glória se ele criasse marionetes? Se ele criasse você, e você já vai fazer isso, depois você já vai fazer isso? Deus teria glória com isso? Não. A glória de Deus é muito maior quando ele deu livre-arbítrio ao homem. O homem, com tantas escolhas, tantos caminhos que ele poderia ir, ele abandona todos os outros caminhos para escolher Deus. A glória de Deus é muito maior. E isso é o que Deus, ele nos dá. E isso é o que faz parte do perfil do adorador. Mesmo tendo tantos caminhos, mesmo tendo tantas coisas que você pode experimentar, o adorador é aquele separado do mundo, que não está junto da multidão, da maioria, mas faz aquilo que agrada o coração de Deus. Existem tantas coisas, mas eu opto em adorar a Deus. Isso é o perfil do adorador. E é isso que nós precisamos entender para a gente buscar essa adoração extravagante, como é o título desse culto. Amém? Amém? Então é isso, meus amados. Deus, ele nos dotou de livre-arbítrio. E nós precisamos entender o que Deus tem para as nossas vidas. E para a gente entender o que Deus tem para as nossas vidas é através de conhecimento. Através de conhecimento. Quando a gente busca conhecimento, como eu já falei, muita coisa abre, as possibilidades abrem, horizontes abrem. E eu digo dentro da teologia em si, do estudo sobre Deus, e também de tantas áreas do conhecimento que nós temos, que Deus criou. Né? Deus criou. Tem um amigo meu, que eu não vou falar o nome porque ele é muito sensível, que tem 20 anos, já fala inglês e português. Já está em busca aí da terceira língua. E aí ele conversa comigo dizendo que vai aprender francês no próximo ano. Sabe? E
esse esforço de buscar conhecimento abre um leque de possibilidades para você se desenvolver, para você crescer. Então eu queria abrir também, eu queria que Deus tocasse seu coração hoje, relacionado a esse tipo de conhecimento também. Todo conhecimento foi criado por Deus. Toda a sabedoria, toda a boa dádiva veio de Deus. Então eu queria abrir virar essa chave na vida de vocês. Existe um além, existe uma profundidade que nós podemos vivenciar. Né? E eu tenho estudado muito em relação à teologia da adoração. Né? Ainda nem isso aqui é introdução, nem E eu queria abrir os olhos para vocês relacionados à adoração. A adoração, no final das contas, é nosso relacionamento com Deus, que nós começamos assim, desde quando nós levantamos a mão para aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, quando nós levantamos a mão e aceitamos a Cristo, começa o culto das nossas vidas. Culto a Deus das nossas vidas. E culto significa cultivo. Nós estamos cultivando a nossa vida com Deus diariamente. E isso que é adoração. Adoração não é uma música mais lenta. Isso eu acho ridículo. Toca aí uma música de adoração. Não existe música de adoração. Existe música. Existe música lenta e música rápida. Certo? Então, não é música de adoração, mas é um cultivo diário, onde eu vou me relacionando com Deus, onde eu vou aprendendo, conhecendo Deus, e isso transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 13, versículo 19. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Aleluia! Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então nós vemos aí que por agora o vemos por espelho em enigma. Quando, meu amado, quando você olha no espelho, o que você vê? Você vê você mesmo. Vocês estão entendendo? Você vê você mesmo. Quando nós buscamos mais de Deus, nos relacionamos com Deus através de um cultivo diário, isso muda você. E aí você enxerga Deus em você. Por isso que a palavra fala, nós conhecemos em parte, até o dia que Ele virá, e nós conheceremos face a face. Vocês estão entendendo? Então, o quanto eu adoro a Deus, eu me torno parecido com Deus. E quando a gente entende isso, tem algumas consequências claras que você precisa abrir os olhos. Quando você adora aquilo que não é o verdadeiro Deus, o Deus o Deus da Bíblia, você está adorando um falso Deus. E se você está adorando um falso Deus, a cada dia você se torna parecido com um falso Deus. E é por isso que muitos cristãos são constantes, porque eles olham no espelho e enxergam Satanás, enxergam coisas carnais, porque elas estão se tornando parecidas com Deus que estão servindo. Com Deus que estão servindo. Mas eu vou dar um exemplo que tem tudo a ver com o que eu estou falando. Né? O Evangelho fala, eu quero que vocês prestem atenção, que se alguém te dá um tapa, é para você virar o rosto e não é aqui no outro. Isso é Evangelho. Pessoas espirituais praticam isso. Mas as pessoas satanistas, sabe o que o satanismo prega? Que se alguém te dá um tapa, você dá um burro. É exatamente isso, gente. Eu estava conversando com minha mãe na faculdade, eles estudaram também teologia das religiões. E são coisas claras que você percebe que se você não tiver conhecimento e estiver andando ali no Evangelho,
você está tendo práticas satânicas. Como é que você vai ser um adorador se você é um adorador do diabo? Não é? Então, se você não tem conhecimento do que é adoração, é capaz de você estar adorando o diabo, mesmo sem saber, porque não existe. Se você está servindo a Deus, ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao diabo. É cada coisa absurda que abre os nossos olhos. Entendeu? Um exemplo. O último exemplo. Se tiver um vizinho perturbando você, com música alta, com barulheira, eu acredito que é uma pessoa cristã, né? Estaria orando pela vida dela. Ou então até ligar para denunciar, né? Também. Um exemplo que as pessoas, que o satanismo acredita, é o seguinte: se tem um vizinho te perturbando, vá lá e bata de frente para ele. Se ele não ceder, vá lá e mate ele. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos, nós precisamos compreender o que é de Deus e viver aquilo que é de Deus. Porque aí nossa mentalidade, a gente vai se mover, Atos 17, a gente vai se mover, vai existir e vai viver aquilo que Deus tem para nós. Então, vamos lá, o adorador é aquele que adora a Deus e a cada dia se transforma igual a Deus. Eu tenho Deus em mim. Amém? E vocês também? E aí essa questão do conhecimento é algo realmente libertador. Tem muitas coisas que vocês podem estudar e para vocês terem uma mudança de vida de fato. Quando eu estava estudando sobre esse tema, Deus me lembrou outro estudo que é relacionado à fé. O adorador é aquele que busca ver a face de Deus. Não é isso? Eu vou fazer um convite para vocês. Toda vez que eu falar sobre o perfil do adorador, eu quero que você faça uma análise da sua vida. Será que esse perfil está incluído no meu caráter ou não está? Certo? Então o adorador é aquele que busca a face de Deus todos os dias com um cultivo diário. E tem 3 elementos da fé. Se você quer ver a Deus, você precisa entender o que é fé. São 3 palavras que são em latim, mas eu não vou falar aqui em latim, pelo amor de Deus, vou falar português mesmo. A primeira palavra é conhecimento, o segundo é o assentimento e a terceira é a confiança. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque isso é algo que realmente muda a nossa vida. Certo? Então, conhecimento, fale comigo, conhecimento, assentimento e confiança. Esses são os 3 elementos da fé salvífica. E agora, meus amados, eu quero que vocês abram a palavra em João 4, versículo 22. João 4, 22. Vamos lá, João 4, 22. Vós adorais o que não? Olha o conhecimento aí de novo. Você precisa saber para crer em alguma coisa. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o versículo que foi tema do congresso que nós fizemos, João 4, 22 e 24. E esse versículo, eu acredito que é a base de toda a teologia da adoração. Certo? Então, vós adorais o que não sabeis. Primeiro você precisa saber o que você está adorando. Não é isso? Se Jesus falando aqui, se Jesus fala que existem verdadeiros adoradores e que ele está procurando verdadeiros adoradores, é porque existem muitos falsos adoradores, como eu narrei aqui para vocês. Então ele está procurando aqueles que realmente sabem o que está adorando, sabem o que está fazendo. Poxa, eu fico muito chateado porque
Tem algumas pessoas que fazem as coisas, estão voando, estão na galáxia, estão em outro planeta, não sabem o que estão fazendo, sabe? Não sabem por que vem para a igreja, não sabem por que canta, não sabem por que toca violão, toca bateria. E existe um propósito para tudo. Tudo existe um propósito. Você é movido por propósitos. Se você não tem um propósito e está se mexendo, você é quase um fantoche. Qual é o nome daquele boneco que a gente... Marionete. Não. Ventrilo. Não sei o que é isso não. Não sei. Certo? Então, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, primeiro, nós precisamos nos tornar verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores e não falsos. E aí a gente precisa entender que para ver Deus, nós temos os elementos da fé: conhecimento, assentimento e confiança. Primeiro, conhecimento. Você não pode adorar algo que você não conhece, algo que você não tem base. Que se chegar alguém de lá e falar qualquer coisa, você acredita e sai da igreja. Ser levado por qualquer vento de doutrina. Então precisa ter conhecimento, certo? Ó, eu sei disso. Jesus, ele veio em carne como homem, morreu por mim para me salvar. Tenho esse conhecimento. Segundo é o assentimento. Assentimento é a convicção intelectual daquilo que você ouviu. Exemplo, certo? Jesus morreu por mim. E o que eu tenho a ver com isso? E o que eu tenho a ver com isso? Exato. Infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja pensam isso. Ou então nunca pararam para matutar o que vocês estão aprendendo dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Convicção intelectual é você matutar no seu cérebro e entender a mensagem. Porque senão vai ser um monte de conhecimento que você está ouvindo, e vai mudar sua vida em nada. Vai mudar sua vida em nada. Eu vejo que a igreja é algo onde o conhecimento ele é construído em comunidade. Vocês têm momentos de comunhão, vocês têm um momento onde o bispo está aqui pregando, e quando ele está pregando, ele está ensinando a vocês. Não é isso? Tem um estudo da pedagogia também que fala em relação ao aprendizado. Se você ouve aqui e você só ouviu, daqui a umas 2, 3 semanas você só vai ter 15% do conhecimento que você ouviu aqui. O que eu estou falando aqui para vocês agora. Vocês estão ouvindo? O que eu estou falando aqui para vocês, daqui a 2 semanas, vocês só vão lembrar 15%. Também faz parte. Eu não me lembro em detalhes como é esse estudo. Mas se você, amanhã, você ouviu, você escrever sobre isso, você falar disso para alguém, esse conhecimento vai ficando retido na sua mente e vai aumentar, isso vai ficar em você. Você nunca vai esquecer. Até algumas coisas que eu estou falando aqui para vocês, até algumas coisas que eu falo tanto, que já está na minha mente. Entendeu? Enfim. Então, é questão de aprendizado. A gente está falando de convicção intelectual, certo? Eu tenho um conhecimento que Jesus morreu por mim. Qual é a minha convicção intelectual? Poxa, Adão pecou, eu tive um distanciamento de Deus através de Adão. Eu estava perdido, sem salvação, largado. Eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Mas aí Jesus, Filipenses fala que Ele se despiu de toda a sua glória, pegou a forma de homem, de servo, e morreu por você. E aí, o sacrifício de Jesus, eu estou matutando na minha mente, me reconectou a Deus. Poxa, isso é uma coisa gigantesca. Porque eu me reconectar a Deus garante a minha salvação. E não apenas a salvação, mas também a eternidade. Está ligado, salvação com a eternidade. A gente vai viver para sempre nos céus com Cristo, toda a eternidade. Mas junto a salvação é um pacote.
com a eternidade e também com plenitude. Plenitude é o seguinte: você não vai precisar de mais nada. Você não vai ter dor, então você não vai ter doença, sabe? Plenitude. Tudo que a sua mente pensar, você vai ter. Isso é salvação. Então, poxa, o sacrifício de Cristo é gigantesco. Convicção intelectual. Eu vou viver para Jesus. Eu vou viver para Deus. Isso é o adorador. Aleluia. Com foco não nas coisas de hoje, que são passageiras, mas com foco em Cristo, com foco na eternidade. Isso é a convicção intelectual. E aí chega no terceiro que eu falei, que é a confiança. É a confiança. E o seguinte, olha, não adianta apenas você ter o conhecimento e ter a convicção intelectual, porque senão tudo vai ficar na esfera do intelectual. Quando você coloca na confiança, você coloca confiança à sua convicção intelectual, você vai passar a andar crendo e confiando as suas forças nisso. Isso é confiança. Vou falar até um termo em latim que é bonito, é fidúcia. 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 Então, eu tenho conhecimento que Cristo morreu por mim. Eu tenho a convicção intelectual do porquê e quais são as consequências disso. E agora eu coloco toda a minha confiança no que eu consegui entender e compreender disso. E aí isso também é uma chave que muda na vida do adorador. E o tempo que nós estamos passando hoje também é um processo que evidencia tudo isso que eu estou falando. Então, se o adorador ele encontra a sua paz em Jesus, o adorador ele encontra a sua plenitude, sua plenitude em Jesus, quando chegar no tempo da adversidade, eu vou andar tendo essa confiança. Tendo essa confiança. Mas muitos não têm confiança naquilo que eles estão aprendendo aqui dentro da igreja. E aí o que acontece? Eles quebram a cara. Eles se quebram todinho. A casa cai. A casa explode. Porque confia, bota a sua confiança na força do seu braço. Coloca a sua confiança nos seus talentos, nas suas habilidades. Dá confiança nela mesmo. E quebra a sua cara. Mas o que a gente está vendo aqui é que a fé, um dos componentes da fé é a confiança. Você ouviu, você matutou e você está confiando naquilo que você está aprendendo. E isso é uma adoração extravagante. 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 Pronto, só para finalizar, a gente tem o exemplo de Neemias. A gente tem o exemplo de Neemias, que eu não vou nem abrir aqui a Bíblia, mas aí depois eu cito o capítulo. Do exemplo de Neemias. Nós estamos em uma grande obra. E a história de Neemias é algo que realmente me abençoou muito quando eu estava estudando isso, meditando isso. E eu vou fazer um resumo do resumo sobre a história de Neemias. Neemias, para mim, sim, é um exemplo de um adorador. É um exemplo de adorador porque ele mostra a atitude do humano, do ser humano. Ele vivia no palácio de Artaxerxes. Diziam que ele morava em uma casa de praia. Mas aí o irmão dele chegou para ele e falou: irmão, nossa pátria, Israel, está com os muros derrubados, está com as portas queimadas. E aí o que aconteceu? Neemias, ele ouviu isso e ele ficou triste, ele chorou, ele ficou abatido. Isso mostra o lado humano do adorador. Nós somos criados, nós somos humanos. Nós não somos super-heróis, né, que vai enfrentar uma crise, dando murro na nossa cara, e a gente não vai chorar. A gente vai chorar. A gente vai chorar, vai passar alguns dias abatidos, mas nós somos adoradores como Neemias. O que aconteceu? Ele tomou lá a pancada na cara dele e ele chorou, teve o tempo de luto dele, mas ele se levantou e foi lá botar a mão na obra. Foi botar a mão na obra.
conforto é água fresca, tem um negócio assim que fala, né? Sombra é água fresca, mas não. Minha pátria está lá queimada, eu vou lá, Neemias, eu vou lá e vou reconstruir. Eu não vou ficar na minha zona de conforto, onde está tudo gostoso, mas eu vou lá e vou botar a mão na obra. E isso é um grande diferencial de um adorador. Ele apanha, mas ele sabe levantar. Tem um versículo maravilhoso que eu botei aqui. Ele sofre, mas ele sabe que não está sozinho. Ele passa fome, mas ele sabe que tem um Deus que dá o pão para ele. Então são processos. Ele saiu de lá, da zona do palácio dele, da zona de conforto, foi para Israel, começou lá a botar a mão na obra. Um grande estrategista, tem um livro muito bom que fala sobre a liderança de Neemias. E aí pegou lá o povo, integrou o povo, nós vamos fazer assim, 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 e nós vamos concluir nosso objetivo. Mas aí chegou os enviados de Satanás, Sambalate, Tobias e Gesem, para querer trabalhar ele, querer trabalhar. Mas aí, depois de 4 tentativas, ele largou na cara deles: eu estou na grande obra e eu não posso descer, e eu não posso parar. E aí, Neemias 6,9 fala, Neemias falando, eles estavam tentando intimidar a gente, pensando, eles vão ser enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, Neemias, porém, orei: agora, Senhor, fortalece as minhas mãos. Então isso é uma adoração extravagante. É uma adoração extravagante, uma adoração que realmente é profética, porque é aquilo que vem de Deus, e a gente fala, a gente se move, e aquilo realmente acontece, porque veio do próprio Deus. Então, quando essa adoração é extravagante, é algo que vai além dos limites, isso não marca apenas a sua vida. Isso não marca apenas a sua vida. Não marca apenas a sua vida, porque uma adoração extravagante começa em você e vai tomando a sua igreja, vai tomando a sua casa, vai tomando o seu estado e vai tomando o seu país. Isso é uma adoração extravagante. É você ser guiado por Deus, um adorador por excelência, que muda a vida de outras pessoas. Neemias, ele foi essa pessoa. Ele tomou na cara, mas foi lá, botou a mão, reconstruiu. Infelizmente, já finalizando, eu já falei demais. já finalizando. Muitas pessoas hoje, elas são atacadas dentro da igreja e têm uma adoração irrelevante, uma adoração inútil. Porque justamente ela não tem uma fé madura, tudo ao contrário do que eu falei de uma fé salvífica, né? E aí, toda a postura inversa de Neemias. A pessoa está lá, quebrou a cara e fica na depressão eternamente. Fica lá na sua bolha e não sai disso. Infelizmente, muitas pessoas hoje aqui podem estar vivendo isso. E o que é que Deus está falando para você essa noite? Saia! Saia dessa bolha. Saia dessa bolha. O que você está sofrendo é parte de um processo para algo muito maior. Para algo muito maior, que vai marcar a sua casa. Então você precisa vencer essa tristeza. Você precisa vencer essa dor. Você não pode ser dominado pelo medo, porque o medo já é complexo na nossa mente, que paralisa a gente. Uma coisa que o diabo ele gosta, tem estratégia disso, é paralisar as pessoas, é paralisar os sonhos, é falando para você aquilo que você não é. O diabo ele ataca a sua identidade. Se você é um adorador, o diabo vai dizer que você é sujo, que você não presta, que não é para você subir no altar para adorar, que você não é para adorar na sua casa. E aí o diabo ele vai minando o conhecimento que você tem. E algumas pessoas que não têm conhecimento acabam sendo levadas por isso. Então o que Deus diz, fala para você hoje é: saia dessa bolha de tristeza e vá colocar as mãos na minha obra. Quando você colocar as mãos na minha obra, pensamentos destrutivos vão chegar para você, outras pessoas vão querer atrapalhar, mas ore aquilo que Neemias orou.
Só para finalizar agora, Neemias 6,9. Estavam todos tentando nos intimidar. E aí eu coloco pessoas e também pensamentos. Pensando, você vai ser enfraquecido e não vai concluir a obra. Eu, porém, Neemias, você vai orar. Senhor, fortalece as minhas mãos. Amém. Vamos lá, presbítero, vamos lá, vamos lá, pastor. Podem vir aqui na frente, olha. Isso, podem vir um de cada lado.